Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras, o canal que expande a sua consciência. Eu sou Isaac e vamos para a nossa terceira e última aula da série Psicologia dos Budas. Não era uma série, né? Era apenas um vídeo, né? Introdução à Psicologia dos Budas, enfim, virou aí uma série quase, né? Vamos lá para o terceiro vídeo desse assunto que é algo que eu adoro, estou aqui fazendo com o maior prazer, porque realmente é um assunto que a minha vida inteira eu estudei isso, a minha vida inteira foi em torno disso, e estou aqui com o maior prazer fazendo esses vídeos para vocês. Então vamos lá, Psicologia dos Budas. Vou passar aqui o slide. Eu me lembro que no vídeo 2 terminamos com esse slide aí, não foi isso? Já vou pedindo desculpa a minha voz, viu, pessoal? Já falei demais hoje e aí começa a falhar. Mas nós terminamos o vídeo anterior nesse slide aí. Nós estamos aqui, não é isso? Ego, indivíduo, né? E tudo isso aqui é memória, tudo isso aqui é passado, tudo isso aqui são informações na sua memória, na memória de todo indivíduo. Então, todo ser humano carrega essa quantidade imensa, gigantesca de informações na memória do seu sistema nervoso, na memória do seu corpo, do seu cérebro. Todo ser humano carrega tudo isso aí. Isso aí também são etapas, são fases do desenvolvimento, né? São fases do processo evolutivo da vida, do ser humano, e todas essas fases elas estão aí presentes na memória do indivíduo. Eu me lembro que nós terminamos aí. E agora vamos começar realmente a nossa aula. Bem, esse slide, essa imagem que você está vendo, é parecida com o slide anterior. E eu quero que você perceba o seguinte: inconsciente coletivo, o que é isso? Toda informação a respeito da sociedade que você nasceu, que você foi educado, todas as informações. No nosso caso aqui, por exemplo, né, nós somos brasileiros, né? Então, nós temos aí toda a cultura, aquela cultura maravilhosa do nosso país, a cultura do carnaval, a cultura do pagode, a cultura do botequim, essa cultura toda aí presente no inconsciente coletivo do brasileiro. Tem coisa boa também, né? Tem coisa boa também, mas tem muita coisa que poderia ser melhor. Mas enfim, o inconsciente coletivo é o conteúdo, são informações que herdamos a respeito da cultura do nosso povo, da cultura da nossa sociedade, estilo de vida, e aí envolve religião, envolve estilo de vida, né, desse povo, dessa sociedade, dessa cultura. Entra religião, entra hábitos, até alimento, né? Nós, por exemplo, nós brasileiros aqui, nós adoramos, né, o feijão com arroz, nós adoramos algumas comidas típicas, né, de cada região, enfim. Inconsciente coletivo é tudo aquilo que diz respeito à cultura daquela sociedade em que você nasceu. O inconsciente familiar já diz respeito a informações que você herda de sua família, né, de seus pais, bisavós, tataravós, você herda essas informações e também você herda crenças, né, da família, você herda aí algumas crenças aí dos seus familiares. Envolve também a religião, geralmente você segue a religião da família, tem muito a ver também com a cultura financeira da família. Tem família que tem uma cultura financeira de determinada forma, trata o dinheiro de determinada maneira, e isso você acaba herdando esse aprendizado aí. O inconsciente individual é tudo que você viveu na infância,
é de fato o inconsciente aí. O conteúdo desse inconsciente é o que mais influencia você. Esses três inconscientes aí, coletivo, familiar, individual, esses três, ele influencia muito a tua personalidade, o teu comportamento, é a maneira como você pensa e como você age. E desses três, o seu inconsciente individual é o mais forte, é o mais atuante, que é tudo que você viveu aí na sua infância. E aqui, bem pequenininho, pessoal, eu fiz questão de colocar pequeno assim, ó, está o seu ego. Eu coloquei pequeno assim para você ter uma ideia que o seu ego, que nada mais é do que a sua capacidade de comparar informações. O seu ego é onde está a sua faculdade da razão, a faculdade da lógica. O seu ego é a função cerebral que você tem aí de analisar as coisas, de comparar as coisas, de chegar a determinadas conclusões. O seu ego é uma centelhazinha de consciência que você tem aí. E olha só como ele é pequeno comparado, né, com os outros inconscientes aí, o conteúdo do inconsciente coletivo, familiar, individual. Olha só como o seu ego, ele é engolido por todo esse conteúdo que está no seu inconsciente, individual, familiar e coletivo. Na prática, Isaac, na prática, o que que significa? Significa que você é governado por informações, por crenças que estão aí no seu inconsciente individual, familiar e coletivo. É por isso que você pensa em fazer algo e faz o contrário. Aquela famosa frase, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você já ouviu essa frase famosíssima? O bem que eu quero fazer, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. De onde vem isso? Por que que você pensa em fazer algo e faz o contrário? Por que que você pensa em agir de uma forma e age de maneira oposta? Por que que você quer ter um determinado comportamento e tem um comportamento contrário? Por que que você quer melhorar sua vida? Você quer ser um cara mais saudável, uma pessoa mais saudável, você quer malhar, você quer acordar às 5 da manhã para malhar, você quer ter uma alimentação legal, você quer parar de fumar, de beber, e você não consegue. Por quê? Porque aqui existem informações, isso aqui que eu estou fazendo são informações, tá? Imagine que tudo esses pontinhos vermelhos são informações, são crenças, são ideias, são traumas na memória da sua mente ou na memória do seu cérebro. Imagine que tudo isso são informações, e informações de todo tipo, informações negativas, informações que levam você à procrastinação, que levam você a maus hábitos, a vícios, enfim. E aí, a informação que está aqui no seu ego, por exemplo, uma informação, uma ideia, uma intenção, um propósito, uma meta, um objetivo que você cria aí no seu pequeno ego, um objetivo que você cria aí no seu pequeno consciente. Você diz assim: eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para a minha família, para o mundo. Eu quero ser um ser humano retado, um cara legal, um cara decente. Quero ter uma vida boa, uma vida confortável, quero trabalhar, enfim, você está cheio de boas intenções, você está cheio sabe, com boas intenções, sempre pensando o melhor, querendo criar o melhor, mas essas informações só estão aqui, no ego. E olha o tamanhozinho do ego. Ele é esmagado, ele é soterrado por muitas outras informações do inconsciente individual, familiar e coletivo. Informações que estão no seu inconsciente que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são informações opostas ao que está no seu ego. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É isso aí. O seu ego, ele é muito pequeno comparado com o seu inconsciente. O seu ego é muito fraco comparado com o seu inconsciente. O seu ego é um nada, é uma gota no oceano.
comparado com o seu inconsciente. E olha que só está o inconsciente individual, familiar e coletivo. Os outros eu nem coloquei aí. Então o seu ego, você até quer, você até deseja, você até tem boas intenções, mas na prática, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha não existe. Na prática, a sua vontade própria, que seria a vontade do ego, não existe. Na prática, a sua autoridade, a autoridade que você gostaria de ter, a autoridade que você gostaria de ter sobre você mesmo, sobre si mesmo, essa autoridade na prática não existe. À noite você diz assim: amanhã eu vou colocar o tênis, 5 horas da manhã eu vou correr. Amanhã eu vou fazer isso. Aí quando chega no outro dia, 5 horas da manhã, uma outra informação, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, uma outra informação que está no seu inconsciente diz assim: nada, rapaz, que nada, besteira. Fica aí cochilando mais um pouquinho. Levantar agora para quê? Tá um frio retado lá fora, é inverno. Você vai levantar para quê? Que nada. E essa outra informação acaba sendo mais forte do que aquela informação que você criou na noite passada aqui no seu ego. Então é assim que funciona a sua personalidade. Sua personalidade ela é formada por informações, nesses inconscientes todos aí, e o seu ego nada mais é do que uma instância mental, uma faculdade mental que tenta conciliar esse tanto de informação aí, muitas vezes contraditórias. Por isso que você tem tantas ansiedades, tantas crises existenciais, porque aí tem informação de todo tipo na sua mente, na memória da sua mente. Tem informação de todo tipo. Informações que entram em atrito, em conflito, entra aí em briga interna. E o seu ego fica aí tentando conciliar uma coisa com outra e ao mesmo tempo tentando criar uma vida minimamente feliz, minimamente confortável. E você vive a vida inteira nessa luta, tentando conseguir algumas coisas, mas o seu inconsciente boicota você, cria doença, cria depressão, cria um monte de coisa. Então, na prática, é isso que acontece. Vou mudar o slide porque hoje eu vou terminar essa aula. Esse slide aí, só esse slide, a gente poderia ficar aqui um mês falando só sobre esse slide aí. Só sobre isso aí. Mas não tem como a gente ficar aqui, tem que adiantar. Hoje eu termino essa série de qualquer forma. Então, daquele slide passado ali, anterior, do slide anterior, você tem isso aqui, ó, na prática. Isso é muito importante. Preste atenção nisso aqui, que se você estiver devidamente amadurecido, se você que está me ouvindo, se for o seu caso, pode ser que seja, se você estiver no limiar de uma transformação, talvez essa aula aqui seja o ponto, o ponto de mudança na sua vida, se você estiver preparado para isso. Então, o slide passado eu coloquei ali, anterior, eu coloquei inconsciente individual, inconsciente familiar, inconsciente coletivo. Isso aqui. Ok? O que é isso aqui? As informações que estão no seu inconsciente. Todas as informações. Tá aí. Aí você lê inconsciente, crenças profundas. O que significa isso? Que aí são as informações que estão no seu inconsciente. São crenças muito profundas que você nem sabe que existem. Ok? Essas crenças, elas vão influenciar o seu ego, ao seu ego aqui, o seu pequeno ego. Essas crenças vão influenciar o seu pequeno ego a pensar de determinada forma e fazer determinadas escolhas. O seu ego vai ter determinados pensamentos e vai fazer determinadas escolhas porque é influenciado por essas crenças profundas. São elas que determinam a forma como o seu ego pensa. Você acha que é você que pensa, conscientemente. Você acha que você tem livre-arbítrio para pensar. Você acha que você tem, não tem. Quem determina isso são essas crenças aqui.
O programa que está aqui é que determina isso. Então essas crenças influenciam o seu pensamento, as suas escolhas, que vai influenciar seus estados emocionais, suas emoções, vai influenciar seus estados mentais, emocionais. Seus estados emocionais vão gerar em você determinadas ações, atitudes, comportamentos. Suas ações, suas atitudes vai gerar o quê? Consequências, ou seja, resultados na sua vida. Seus comportamentos vão gerar resultados na sua vida. Esses resultados vão reforçar, vão reforçar as crenças profundas. E você vive preso, você e toda a humanidade vive presa a esse mecanismo neuropsíquico, a esse mecanismo psicossomático. Todo mundo está preso a esse mecanismo que funciona de forma automática, involuntária, mecânica. Crenças profundas influenciam como você pensa, como você faz escolhas, que influencia seus estados emocionais, que vai influenciar seu comportamento, suas ações, que vai gerar resultados na sua vida e que vai novamente reforçar as crenças, e o ciclo se mantém por décadas, por sua vida inteira. Esse é o ciclo que você está preso. Eu vou adiantar porque hoje eu vou terminar essa aula. Então, voltei para o slide anterior. Então, pessoal, a humanidade, as pessoas, elas estão presas àquele mecanismo que você acabou de ver, e todo mundo aí, simplesmente são máquinas biológicas. Essas pessoas aí na vida aí, acorda tal hora, vai trabalhar, volta de noite, janta, toma um banho, dorme, no outro dia acorda. São máquinas biológicas seguindo um programa que está na memória do cérebro. Um programa feito de informações, de crenças que vem no inconsciente coletivo, determinando como você tem que ser dentro da sociedade, o que você tem que fazer dentro da sociedade, como você tem que agir na sociedade. Um programa que vem do seu inconsciente familiar, que determina como você, que tipo de pessoa você tem que ser. Você foi programado ali a partir do seu inconsciente familiar, e o seu inconsciente individual também foi programado ali na infância, e o resultado dessa programação está aí. Pessoas andando pela rua, cumprindo regras, cumprindo normas, achando que a vida é apenas isso, e na verdade elas estão presas a um programa no cérebro. Como é todo mundo que está preso a esse programa, todo mundo acha que isso é normal. Você olha para o lado, você vê o seu amigo fazendo a mesma coisa. Você olha para o outro lado, você vê seu amigo fazendo a mesma coisa. Então você conclui, não, a vida é só isso mesmo. É ficar fazendo e repetindo esses comportamentos dia após dia até a morte. Então é isso que acontece aí com 95% da humanidade. E o resultado de você viver de forma mecânica, o resultado do indivíduo viver dessa maneira mecânica, uma maneira, com uma máquina, né? O resultado disso, né, de você estar só obedecendo um programa na memória do cérebro, eu coloquei essa imagem porque é isso aqui mesmo, ó. Isso aqui que você está vendo, que eu estou circulando, é um neurônio, tá vendo o neurônio aqui? E esses pontinhos aqui, ó, são crenças, ou seja, informações, ou seja, sinais neurais. Essas bolinhas aqui são as crenças que estão na sua memória. São sinais neurais compartilhados por redes de neurônios. E isso aí determina tudo na sua vida. Então, essa coisa do ser humano viver uma vida dessa forma, limitada, presa o indivíduo viver preso a um conjunto de crenças, um programa, isso gera angústia, isso gera medo, isso gera depressão, isso gera tédio, raiva, infelicidade, sofrimento. 90% das doenças, né, que a gente observa aí nas pessoas é de ordem psicológica, psicossomática. E de onde vem esse problema psicossomático? Vem daí, de você viver uma vida não humana. Você vive uma vida que surge de um programa, coisas diferentes. Você não vive uma vida de liberdade, você não vive uma vida a partir da sua consciência,
Não, você está só repetindo memória, repetindo um programa. E isso cria todo tipo de sofrimento psicológico, que vai da angústia a uma depressão profunda, do tédio a uma depressão profunda. Ok? Então, como é que eu saio disso? Bem, a superação, a mudança, é uma escolha consciente, é uma escolha voluntária. Como assim? Só você pode então fazer a escolha de entender isso, de compreender esse processo e mudar. É por isso que é uma escolha realmente consciente. Ninguém vai poder fazer essa escolha por você. E mesmo se alguém falar, mesmo que alguém diga tudo isso a você, se você não tomar a decisão de se aprofundar nisso, de conhecer isso, de compreender isso, porque isso tudo é um processo de aprendizado. Sair disso, mudar isso, superar o seu programa, mudar a sua vida, é um processo, antes de qualquer coisa, é um processo de aprendizado. Você vai ter que aprender mais sobre isso. Me desculpe, mas isso não cai do céu, né? Não é algo que você vai simplesmente pensar, não, eu quero transcender meu programa mental e eu quero ser uma pessoa diferente, e você vai acordar no outro dia já com tudo arrumado. Não, isso não vai acontecer. É uma escolha consciente, é uma escolha voluntária. A partir do ser humano, a vida evolui de forma consciente. Você vai ter que, cada passo tem que ser um passo consciente. Aqui, o crescimento é consciente. Não adianta você achar que sorte, fazer barganha com Deus, dizer a Deus que todo domingo você vai estar na missa, ou vai estar lá no culto da igreja, todo domingo você vai estar ali, vai pagar o dízimo, vai ser uma pessoa certinha, boazinha, vai distribuir cesta básica. Não adianta você falar isso para ele, fazer essa barganha com ele e em troca dele te dar a autoconsciência. Isso não vai acontecer. Esse Deus não existe, só existe na sua cabeça. E isso não vai acontecer porque o seu processo evolutivo é consciente. Não surge de um passe de mágica, não surge de uma palavra mágica, não, não. É algo extremamente consciente, cada passo é consciente. Então, quando você começa aí com a autoobservação, tudo começa com isso aqui: autoobservação, autoconhecimento. Tudo começa quando você inicia o processo de autopercepção. Você começa a se observar e se conhecer. Observar seu comportamento, suas emoções, suas crenças, seus pensamentos. É um processo de fato de aprendizagem. Então tudo começa aí. A partir daí, aí você começa a ter mais controle emocional. Você começa a ter mais, é o que eu chamo aqui de gestão emocional. Você começa a ter mais controle sobre suas emoções, sobre sua mente. Esse controle, ele vai gerar em você naturalmente mais autoconfiança. Essa autoconfiança, óbvio, vai levar você a mais autoestima, que vai levar a mais vontade. O que é vontade? Vontade é você ter poder sobre si mesmo. Eu coloquei aqui na frente. Que vai levar à disciplina, naturalmente, a mais disciplina. Você vai se tornar uma pessoa mais autorresponsável naturalmente. Você vai ter mais responsabilidade por sua própria vida, em todos os sentidos. Você vai começar a se alimentar melhor, você vai começar a se empenhar melhor no campo que você atua, na sua profissão. Você vai naturalmente, você vai se tornar um colega melhor, um amigo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Você naturalmente você vai começar a se disciplinar a ser uma pessoa melhor. Isso vai gerar em você mais poder. O poder sempre vem daquela pessoa que é autorresponsável. O verdadeiro poder vem da autorresponsabilidade. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade vem da autorresponsabilidade, porque a vida não é burra, o universo não é burro de encher de poder pessoas que não têm autorresponsabilidade. Então, isso vai gerar, a disciplina vai levar você a ter mais poder sobre você mesmo, autoridade sobre si mesmo, e você vai atingir aqui a autoconsciência, né? A autocompreensão, aquela percepção de si mesmo profunda e reveladora sobre o que é você.
O que de fato é você? E aí, lembra que no slide anterior tinha lá inconsciente, coletivo, familiar e tá. E aí você vai ter agora esse slide aí para representar o que é autoconsciência. Autoconsciência é quando o seu inconsciente não te influencia mais, o teu inconsciente não significa mais nada para você, o seu inconsciente não é mais nada, não te influencia nada, não influencia a sua maneira de pensar, de se comportar, você se torna verdadeiramente uma pessoa que tem livre-arbítrio, que tem poder sobre si mesmo, tem autoridade sobre si mesmo, tem vontade própria. É aí que você realmente se torna uma pessoa autoconsciente, ok? E aí que você, chegando a esse ponto, você vai entender profundamente por que Jesus disse isso. Vós sois deuses e podeis realizar tudo o que eu realizei e muito mais. É só ali, naquele ponto, é quando você chega ali que você vai entender essas palavras de Jesus. Vós sois deuses e podeis realizar tudo o que eu realizei e muito mais. Ok? 26 minutos. Pronto, corri, mas hoje a gente concluiu. Então, pessoal, a psicologia dos Budas, para a gente fechar aqui, né? Ainda corri, mas dá para uns 2 minutinhos aqui. A psicologia dos Budas é um conhecimento, é uma sabedoria que muda completamente as crenças que você tem sobre si mesmo, ajuda você a perceber que você não é apenas filho do universo, você é o universo. Você é a vida. Mas que, infelizmente, você está funcionando a partir de um conjunto de crenças e informações no cérebro, na memória do cérebro, que leva você a ter uma percepção irreal de si mesmo. Suas crenças filtram a realidade. Suas crenças interpretam a realidade de uma maneira que deturpa a verdade. E você passa a agir de acordo com essas crenças, de uma forma limitada, de uma forma não compatível com a sua natureza, de uma forma não compatível com a sua essência. Você passa a agir de uma forma não compatível com a sua verdadeira essência. E isso, óbvio, vai te levar a inúmeros sofrimentos emocionais e psicológicos. A psicologia dos Budas ensina que você é Deus se manifestando na forma humana. Mas você precisa limpar, purificar, tirar esse tanto de entulho que está na sua mente, e a sua mente fica criando realidades paralelas, realidades que não condiz com a verdade. Uma realidade de um indivíduo fraco, um indivíduo preso a vários tipos de limitações, de eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou capaz. As suas crenças, o seu sistema de crenças fica criando esse tipo de situação dentro de você, esse tipo de realidade psicológica, e você acredita nessa realidade que a sua mente cria dentro de você. E ela cria isso de uma forma tão sutil que você não percebe. A psicologia dos Budas é um conhecimento que vai ajudar você a entender isso e enxergar isso, esse mecanismo acontecendo dentro de você. E aí, claro, cada indivíduo tem o seu tempo, né? Cada indivíduo vai se trabalhando a partir do conhecimento correto. A partir desse conhecimento, o indivíduo vai se trabalhando, vai se observando e ele vai mudando naturalmente, respeitando cada indivíduo, obviamente respeitando aí suas particularidades, suas singularidades. Até chegar um ponto que de fato você tem aí o insight supremo, você tem aí a suprema compreensão. Você percebe a verdade sobre o que de fato você é. E quando isso acontece, acabou o problema, aí você entra aí você passa a funcionar a partir de uma forma completamente diferente. Você se torna um outro ser humano, na verdade é isso. Você se torna um ser humano completamente diferente de quando você era governado por uma personalidade, por um conjunto de crenças na memória, por um programa na memória. Ok?
deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você ficar sabendo das novidades do canal. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.